Muito bem, estamos começando mais uma edição do Quem Vai Ganhar, o podcast do portal go.com.br. Hoje aqui no bate-papo, Laila, editora do portal GO, Laila Mello, editora do portal GO e também aqui produtora do podcast. Bruno Nascimento, jornalista, nosso amigo, já experiente na cobertura, principalmente cobertura política do Estado. Algumas eleições no lombo, né? Pouquinho. Bruno. E também o presidente da OAB, o Rafael Lara, que pode até alguém estar perguntando, mas quem vai ganhar? Nós estamos falando de OAB, não é uma conversa técnica. Rafael, que história é essa? Você ser convidado para um podcast que fala sobre eleição, sobre campanha. Você é desconfortável em falar sobre política e eleição? É assunto para presidente da OAB? Eu tô até disfarçado aqui de não presidente, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que política é um assunto da sociedade. Política é assunto de todo mundo. A OAB, e eu falo isso muito e desde sempre, a OAB ela jamais poderá ser apartidária. Ela deve ser suprapartidária, para que a gente possa participar de todos os debates. E na ordem, nós temos um grupo, e do ponto de vista político e até partidário, absolutamente heterogêneo. E cabe ao presidente dialogar com todos esses grupos, com todas essas forças políticas, representar institucionalmente a ordem, seja lá em que esfera for, dentro da nossa competência. Aqui a gente tem a competência da representação municipal e estadual. E dentre essas esferas, independente de lado político, a gente caminha, anda, dialoga e avalia sobre tudo. E a ordem é a voz constitucional do cidadão. É a maior entidade civil desse país, ela participa da política, vive a política, ela não se intromete na política. Isso a ordem não faz, isso eu acho que é o papel do presidente. Enquanto eu sou presidente de ordem, eu preciso me distanciar disso, né? Mas a vida política é a vida do cidadão. E as eleições, as 2 ou 3 últimas, elas passam muito pelo jurídico, né? Elas estão cada vez mais litigiosas e com aspectos jurídicos em todas as pautas. Presidente, mas quando a gente pensa em atuação social, em política fora das maneiras convencionais, digamos assim, que a OAB atuaria, a gente está vivendo um momento de questionamento da democracia. Nesse sentido, a OAB, ela tem uma posição, ela se coloca nesse sentido de garantia dessa democracia, da vigência dessa democracia? Olha, nós temos um debate muito difícil nesse aspecto e infelizmente, muitas pessoas acabam tendo uma compreensão um pouco mais rasa disso, no seguinte sentido. Aquilo que te agrada enquanto torcida política é aquilo que você eventualmente acha que é correto ou acha que é incorreto. E aí os grupos e os lados, eles acabam se, literalmente, locupletando de determinadas expressões e de determinados aspectos. Isso acaba dificultando um posicionamento. E hoje a gente está vivendo nesse momento uma dicotomização em decorrência da polaridade política, né, que a gente acaba observando, Lula, Bolsonaro e etc. E o Conselho Federal da Ordem numa posição muito difícil, porque ele precisa estar atento a um dos grandes desafios, que é o desafio de devido processo legal, desafio de garantir as prerrogativas da advocacia, num embate em que o Supremo Tribunal Federal ele vem flertando com, e é até curioso dizer isso, o Supremo flertando com inconstitucionalidades processuais, né? Porque a gente percebe, e aí essa avaliação de como isso é um assunto nacional, de como isso está sendo conduzido. O STF está exagerando, essa é uma expressão que eu ouço muito, seria isso? Como advogado, existem determinadas posições e determinadas atuações do Supremo Tribunal Federal, principalmente quando ele atua presidindo inquérito, que penso que há, sim, um exagero e um desvio. Mas isso, absolutamente, não permite, esse é o problema de se locupletar de temas, que a gente flerte com abrir mão
sim, da nossa soberania, da nossa democracia. E aí a ordem, ela tem essa missão, como aconteceu, o Conselho Federal na semana passada fez uma nota que foi bastante polêmica, defendendo a soberania brasileira. E aí o pessoal, tá tomando partido. Não, não tá tomando partido. A gente tem que entender que são assuntos diferentes. E os grupos políticos, as paixões políticas, acabam olhando e falando, não, tá defendendo soberania, então você é de esquerda. Tá defendendo devido processo legal, então você é de direita. E aí acaba tendo uma posição muito difícil de a ordem institucionalmente poder atuar. Mas, como eu disse, é um assunto do Conselho Federal, nem é um assunto do OAB Goiás, por isso que eu dei minha opinião como advogado e não como presidente da ordem sobre isso. Bruno? Não, já que a gente está falando do Conselho Federal, né, e o Vacil já começou, né, inclusive o nome do podcast, quem vai ganhar, a gente sabe que, e me corrija se eu estiver errado, tá? Mas no estatuto da OAB, não sei se é o estatuto, enfim, não existe, o presidente ele pode se candidatar, não existe limite para reeleição, né? E como a gente já está falando de quem vai ganhar, quem não vai ganhar, eu sei que a gente teve eleições recentes, né? Mas você, Rafael, atual presidente da OAB, tem interesse em continuar no cargo, e eu vou estender um pouco mais a pergunta também, porque a gente vê que você tem uma interlocução muito forte também, representa Goiás em vários eventos do Conselho Federal, tem pretensões também em disputar uma diretoria, ou quem sabe até a presidência? É muito cedo. Presidência Nacional. Né? Sim, do Conselho Federal. Mas pode ser a presidência da República também. Por que não? Olha, é muito cedo. A gente está no primeiro ano de gestão e muita coisa acontece durante 3 anos de gestão, tanto sob o aspecto de uma gestão quanto sob o aspecto político, né? O caminho natural dentro do estado de Goiás, e historicamente falando no estado de Goiás, é o presidente ser eleito, ser reeleito, se tornar conselheiro federal. Aqui em Goiás nós tivemos um diretor do Conselho Federal uma única vez, que foi o sempre presidente Miguel Cansado, que ele foi diretor tesoureiro do Conselho Federal, uma grande honra para o estado de Goiás. E a par do Miguel Cansado, nós nunca tivemos um outro diretor e nós nunca tivemos também um presidente de ordem que saiu aqui da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás. E esse caminho de o presidente reeleito ir para o Conselho Federal, ele acaba indo como um conselheiro federal que compara-se o Conselho Federal ao Senado. As pessoas até se confundem bastante com a história de eleição direta e etc. Falam, não, no Senado não é eleição direta para o presidente do Senado. Você elege os senadores, cada estado tem 3 senadores, cada estado tem 3 conselheiros federais pela ordem, e eles elegem a sua mesa diretiva. É esse o sistema da ordem. E aí, nesse caminho natural, é claro que todos aqueles que são presidentes e que acabam indo para o Conselho Federal, todos, sem nenhuma exceção, têm uma pretensão, um sonho de se tornar diretor ou que seja até presidente, sim, do Conselho Federal. Não vejo por que a gente não dizer que isso é um sonho, que isso é uma vontade, etc. Mas você articula agora, isso? Assim, tá cedo, mas a gente eu acho que os 27 presidentes começam antes. Eu acho que os 27 presidentes de OAB do país, entre todos os 27 presidentes de OAB do país, todos aqueles que estão em segundo mandato, ou terceiro, como é o caso do nosso amigo Gedeon, de Tocantins, pensam nisso e articulam isso. Agora, se for a vontade da advocacia, se for a vontade do grupo, eu vou estar onde o grupo, onde a advocacia goiana quer que eu esteja. Se a advocacia goiana falar, Rafael, é para você mais uma vez, e pela terceira vez como presidente da OAB Goiás, eu vou. Não, Rafael, é para você ir para o Conselho Federal. Eu vou. Ô, Rafael, vai para casa que a gente cansou de você? Eu vou também. A gente tem que ouvir a vontade da advocacia. Isso aí eu já ouvi. Ouvi o Íris falar isso, ouvi o Nion falar E mudava de ideia, né, Vacil? Não, se o povo quiser. Não é que se a advocacia quiser. 2023 para 2024, na discussão dos nomes para a Prefeitura de Goiânia, chegou-se a falar no seu como um possível candidato a prefeito da capital. Em determinado momento, acho que, pelo que a gente acompanhou, até isso estava interferindo nas discussões da OAB, a eleição foi no mesmo ano,
você tirou isso do horizonte. Mas sempre volta uma possibilidade também de ser candidato e fora da OAB, ser candidato a prefeito, a governador, a senador, a deputado federal. Isso também o povo vai decidir? Vacil não faz parte dos meus planos. Não faz parte dos meus planos. Eu nunca fui filiado a nenhum partido político. Não tenho pretensão de me filiar a partido político. Não tenho intenção de me candidatar à política partidária. O meu compromisso ele é de verdade com a advocacia. E só que eu digo com muita tranquilidade, que ninguém é senhor do tempo, né? E o tempo ele amadurece, o tempo te faz refletir. Eu não vou dizer assim, eu tenho raiva disso, eu nunca... Não tenho nenhuma raiva. Eu me dou muito bem com a política, eu gosto de política, só que a política que aquece meu coração é a política institucional, a política da advocacia, a política de ordem. Eu acho que eu tenho muito a fazer pela advocacia goiana e brasileira antes de sequer pensar numa política partidária. Acho que o meu papel ele é outro dentro da sociedade. E se um dia efetivamente eu repensar e começar a enxergar um papel na sociedade, não tem problema nenhum de dizer, chegou o momento. Mas hoje absolutamente não passa pela minha cabeça. E dentro desse papel da advocacia, como é que a OAB está se organizando para inserir pessoas, esses advogados, principalmente a geração mais velha, que nesse mundo tecnológico, que a gente sabe que tá cada vez, né? O celular, ele tá aqui presente, a gente tava conversando, né, Vacil? A gente conhece pessoas, tem contato com pessoas que são bem mais velhas e que quando ingressaram na profissão, não tinha, por exemplo, essa tecnologia que a gente tá aqui na frente. Como é que a gente pensa? O processo era de papel. O processo era todo de papel. Como é que a gente pode pensar que a OAB tá trabalhando, ou tem se pensado nisso, na articulação para que essas pessoas estejam cada vez mais inseridas nesse mundo tecnológico, nesse mundo atual? Esse é um papel e um desafio extremamente interessante e difícil. Primeiro que não é um desafio só da ordem com a advocacia, é um desafio da sociedade. Já parou para pensar quem tem essa dificuldade de tecnologia que não consegue sequer movimentar suas contas em banco? Né? Então é um desafio social. E lendo, conversando com a ordem, falando com as pessoas, quando surgiu a máquina de escrever, as pessoas disseram também que ali ia mudar a advocacia, que a advocacia ia deixar de ter uma característica pessoal da letra do advogado, que outras pessoas iam datilografar para ele, e etc. São desafios que os tempos eles nos passam. E a gente está vivendo essa curva da história, né? Nós fazemos vários programas, vários projetos de inclusão digital, inclusão tecnológica. Tem um projeto que eu já coordenei ele, chama Conectando Gerações, que a gente faz um evento que a gente coloca um advogado jovem junto com um advogado sênior, e o advogado sênior passando para o advogado jovem a experiência da vida na advocacia, e o advogado jovem ensinando para ele a aptidão tecnológica. E a advocacia ela não é solitária, sabe? A advocacia ela não é aquela história de você trabalhar sozinho, você cuidar sozinho dos seus processos, seus clientes. A advocacia ela é naturalmente um grupo. Você tem um sócio, você tem um colega, você tem pessoas. E essa diferença de gerações acaba aproximando pessoas que seriam até eventualmente improváveis de se aproximar, mas numa diferença de experiência jurídica com aptidão tecnológica, você cria escritórios, cria sociedades, cria parcerias, cria momentos, e a ordem incentiva muito isso. Esse papel da ordem em trazer a inclusão digital, a inclusão tecnológica para a advocacia sênior, ele é muito importante. Mas, por incrível que pareça, hoje, talvez tão grande quanto, e em decorrência do número até maior, nós temos outro desafio. Porque não existe faixa etária de exclusão da nova tecnologia de inteligência artificial. Sim, era essa a minha próxima pergunta. Porque a inteligência artificial... Eu tava aqui também, a inteligência artificial ela é um desafio para mim, para você, para os meus filhos. Por mais que a gente ache que é nato, eu tenho um filho de 13, uma filha de 14, e que eles não têm a aptidão ainda em conviver com a inteligência artificial como se
espera que as pessoas convivam daqui muito pouco tempo. Como que tá isso Então, na hoje, a advocacia? Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, ela está sendo pioneira Nós criamos um grupo de trabalho, fizemos um estudo aprofundado das tecnologias e da inteligência artificial a serviço da advocacia. Historicamente, eu percebo que a advocacia, ela tinha muito... A advocacia em geral, genericamente, ela tinha muito medo e receio da chegada da tecnologia. Uma reserva de mercado, nunca vai ser assim. E hoje a gente começa a perceber ela como um facilitador. Então, assim, eu penso que a Ordem, ela, aqui em Goiás, ela precisa ser um vetor de mudança cultural da relação da advocacia com a inteligência artificial. Mas ainda não estamos prontos para ver essa inteligência artificial, como as pessoas temem, substituir a advocacia. Ela pode potencializar o trabalho. Ela potencializa, E ela cria problemas. Tem casos aí, notícias de casos de advogados que utilizam a IA e acabam produzindo leis que não existem. Pois é, e é por isso que a gente precisa treinar e trazer intimidade da advocacia com a inteligência artificial. Nesses casos, as pessoas que se dedicaram a estudar esses casos, percebe-se que a utilização, os prompts, a utilização dele chega a ser, assim, quase infantil, a forma que eles falaram com a inteligência artificial. A gente precisa ensinar as pessoas a trabalhar a inteligência artificial. No próximo dia 27 de agosto, nós teremos o lançamento de uma nova edição de um grande projeto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o projeto de incubadora de novos escritórios. É incrível esse projeto, parceria com o Sebrae. O Sebrae, ele incentiva muito empreendedorismo, e a gente também. Já é a terceira edição do projeto de incubadora. E nesse dia, a gente deve provavelmente lançar, e eu falo provavelmente porque eu estou aqui dando spoiler mesmo. Isso não está divulgado porque não está nem pronto ainda o material, está terminando, a gente está produzindo, e provavelmente a gente vai lançar o manual de avaliação e o que a Ordem vai fazer nos próximos 2 anos e meio com relação à tecnologia aqui em Goiás. Essa incubadora foi uma das suas plataformas, inclusive, de campanha, uma das principais, né? Eu sou apaixonado nesse projeto, muito legal. Eu acho que o empreendedorismo salva, o empreendedorismo muda a realidade, o mercado de trabalho da advocacia está cada vez mais difícil, o número de advogados é absurdo, em decorrência do excesso de cursos de direito que a gente tem, e a gente precisa incentivar empreendedorismo em todas as como linhas. resolver esse excesso de curso? Não passa pela Ordem resolver isso, né? Os Isso cursos passa... online, por exemplo... Não, isso a Ordem, ela batalha muito para não permitir, e eles não são permitidos hoje pelo MEC. O excesso de cursos é uma questão até de política educacional, é difícil, porque há alguns anos o Brasil, nosso país, ele assumiu uma política educacional de incentivo de cursos superiores a qualquer custo, né? E aí nós tivemos um boom de cursos superiores ali no início da década de 2000 até 2010, o número de cursos superiores ele foi incentivado. E abandonou uma coisa que é muito importante para qualquer país, que são os cursos técnicos. As antigas escolas técnicas que a gente tinha, em Goiás nós tínhamos a famosa ETFG, né, Escola Técnica Federal de Goiás, aquilo se transformou no IFG, no Instituto Federal, e perdeu muito incentivo, perdeu muito financiamento, enfraqueceram os institutos e as escolas técnicas. E isso é algo muito importante. Por quê? Porque começaram a desvalorizar o curso técnico e a supervalorizar o curso superior, uma questão cultural e uma opção de educação. E aí hoje a gente vive a consequência disso. Nós temos uma quantidade de faculdades de direito, uma quantidade de pessoas formando em direito todos os anos, muito acima do que o mercado consegue absorver. Não tem a menor dúvida. Já tem muito tempo que nós temos mais advogados se tornando advogados do que o mercado de trabalho consegue resolver. E é por isso que eu digo sempre, primeira vez que eu ouvi que a advocacia está saturada, sabe quando foi? Alguns anos. Em 2003, quando eu estava no meu último ano de faculdade, em que eu falava para meus amigos, não, eu quero advogar. E eles falavam, a advocacia está saturada. Mas não existe aí um desejo social de
de estar ali. O direito e a medicina são cursos históricos que na sociedade são bem vistos, né? Os olhos enchem. Eu quero que por exemplo, isso é uma fala popular. Quero que meu filho seja ou advogado ou médico. Seja doutor, né? Seja doutor, Advogado, ainda médico, está enraizado na cultura do brasileiro. Então, não tem um misto disso Tem muito. de quantos cursos de fato surgem. Status. É um status social. Mas existem sim muitos cursos, mas também existe essa vontade, esse desejo, né? A gente vai falar aí desejo intrínseco mesmo de estar ali na sociedade e ser chamado de doutor. E lembro o seguinte: ninguém cursa advocacia. Ninguém entra na faculdade para fazer advocacia. As pessoas cursam direito. E aí, do direito, você tem uma série de oportunidades de trabalho, entre elas a advocacia, que exige um exame de ordem. Esse exame da ordem, ele tem um percentual, um filtro já muito significativo do que sai das faculdades. E esse filtro do que sai das faculdades, ele ainda é largo, apesar de não parecer, de as pessoas falarem que o exame de ordem aprova entre 20% e 30%, em média, etc. Mas ele ainda é largo. Por quê? As profissões depois do direito, muitas delas exigem provas e outras não. Está cada vez mais comum a atuação em atividades do direito que não demandam concurso público. E eu penso, Laila, verdadeiramente, que todo mundo devia fazer direito. Não necessariamente com intenção de atuar no direito. Acho que todo jornalista poderia fazer direito. Temos muitos colegas, inclusive, que depois que na profissão, já atuando como jornalistas, fizeram direito. E eu tenho certeza que agregou muito. Não vou falar nomes aqui, mas tem vários colegas. O curso de Direito, ele é um curso que, historicamente, ele é ligado, inclusive, ao Departamento de Ciências Sociais. É um curso de você conhecer melhor a sociedade, o que estrutura uma sociedade, que é o aspecto jurídico. Mas aí esse desejo cultural de chegar lá, ele se multiplica pelo número. Nós temos mais de 60 faculdades de Direito no estado de Goiás. Agora, Rafael, de tudo isso daí, a gente tem uma outra situação criada, que muita gente escolhe não é por vocação, escolhe para ganhar dinheiro. Como um propósito de sobrevivência e mais do que isso, né, de enriquecer. Aí vai para a advocacia. Aí vem a concorrência também. A concorrência gera, por exemplo, o advogado TikTok. Esse advogado que vai para a rede social, a concorrência em municípios menores, por exemplo, de custo de trabalho e advocacia, o custo cai consideravelmente. Como é que a OAB lida com essa situação de mercado? A OAB, ela tem, e eu falo isso com muita tranquilidade, a OAB tem muita dificuldade de lidar com isso. Primeiro que é impossível você cuidar das redes sociais, você falou de TikTok, de toda a advocacia. Nós temos quase 1,5 milhão de advogados no Brasil. E nós temos uma legislação ética e de marketing na advocacia, que, diferente do que as pessoas acham, o pessoal fala, não pode nada. Não é assim. Pode muita coisa. O que não pode? Não pode mercantilizar. Não pode tratar o exercício da advocacia como um produto. Eu não posso abrir o meu Instagram e falar, gente, Black Friday, essa semana as ações estão por 50%. Não pode. Não pode ainda, e isso para mim é um retrocesso, não, é um atraso, porque retrocesso estaria voltando. É um atraso muito significativo. Não pode, por exemplo, o advogado postar uma decisão que ele conseguiu para o seu cliente. Vamos dizer que eu peço uma indenização para você em decorrência de um atraso de voo que você teve e esse atraso fez você perder um compromisso importante de uma viagem que você ia fazer. Eu proponho a ação, consigo receber de volta, além de todo o seu prejuízo material, uma indenização por danos morais por isso. Eu não posso chegar lá no meu Instagram, por exemplo, ou no TikTok, ou em qualquer plataforma, no Quai, e falar, olha aqui, ganhei para Laila aqui tanto e etc. Isso a advocacia proíbe. Por quê? Por quê? Por dois aspectos. Um que é proibido pelo nosso Código de Ética, você incentivar a litigiosidade.
Você incentivar as pessoas a entrarem com a ação é proibido no Código de Ética. Segundo, a mercantilização da atividade. Ali se torna um resultado, um número. E aí você começa a refletir de que forma que você vai fazer isso. E aí você percebe muita gente fazendo isso por meio de notícia. A notícia pega, coloca lá, ó, jornalista ganha indenização da companhia aérea. E coloca, no meio da notícia aparece o nome do advogado, Sim. Ele posta a notícia e etc. Poxa, você está burlando o sistema de uma forma legal. Mas aí eu pego e paro. E eu tô falando isso com tranquilidade, porque no último Colégio de Presidentes Nacional, eu e o presidente da OAB do Mato Grosso do Sul levamos essa pauta e falamos, a gente tem que encarar isso aqui. E por que não pode? Por causa do antes e do depois. Na medicina não podia. Na medicina não sei se já pode, mas na odontologia, por exemplo, sempre foi proibido o antes e o depois. Também para não mercantilizar. Eu não podia, até muito pouco tempo atrás, mostrar um sorriso todo defeituoso, consertar aquele sorriso e mostrar aquele sorriso. O Conselho Federal de Odontologia, ele aprovou o antes e o depois. E a ordem ainda está atrasada. Então, é pauta nossa de avançar em vários temas do marketing, entre eles esse, para liberar o antes e o depois na advocacia. Mas ainda existe hoje no Conselho Federal um grupo de trabalho voltado para isso. Esse grupo de trabalho foi formado. Nós temos uma conselheira federal de Goiás, a Thaís Inácia, que participa desse grupo de trabalho para repensar esse posicionamento. Como fazer? É uma grande questão, porque a gente não quer também aquela coisa que a gente vê muito por aí e que diminui a advocacia. Diminui a advocacia enquanto uma profissão que ela ainda tem um aspecto muito importante na sociedade. Mas nesse sentido, quando a gente fala aí nesses advogados que atuam falando sobre direitos, eles estão, por exemplo, vamos pegar um advogado que fala sobre direito trabalhista. Eu conheço uma moça que faz encenações, que ela é advogada e conversa com uma pessoa ali na copa do escritório, falando sobre os direitos trabalhistas dela. Ah, você ouviu a história de fulana, que aconteceu isso e isso com ela? Então, assim, é uma encenação que ela está contando um caso real que ela defendeu. Essa forma de falar, e outras formas, a gente sabe que tem advogado que abre a câmera e fala ali para a câmera. Não é a forma de acesso aos direitos, de entendimento. Se a gente vive num país que a educação, principalmente a educação básica, já tem grandes dificuldades, e quando a gente fala em direitos, como o senhor mesmo disse, é mais difícil ainda, essa popularização através das redes sociais não é uma forma que aquele advogado também está prestando um serviço ao cidadão ao falar de direitos e direitos acessíveis? Mas isso pode. Isso pode. Tudo que você faz com caráter informativo pode. Olha a diferença. Vou simular duas falas de redes sociais aqui. Uma que pode e uma que não pode. Muito rapidinho, só para você entender. Você sabia que se você estiver sendo perseguido no seu trabalho, se alguém estiver não te permitindo trabalhar, te atrapalhando nas suas promoções, te boicotando, você pode fazer um pedido de rescisão indireta? O que é a rescisão indireta? É a justa causa do empregado? Pode sim. Procura um advogado da sua confiança. Isso pode. Agora eu vou falar o que não pode. Você sabia? Eu falo tudo isso sobre a rescisão indireta. Falou, pode sim. Me procura pra gente conversar que eu faço isso pra você. Isso não pode. Entendeu? Que é o detalhe. Agora, é quase infantil essa diferença e esse erro. Poxa, tá lá. A pessoa tá me vendo. Tá no meu Instagram. Se ela quiser me procurar, ela vai me procurar. Agora, procure um advogado de sua confiança é a frase mágica para resolver 99% dos problemas da advocacia na internet. E aí, não pode, a OAB não deixa? Claro que ela deixa e incentiva. Sabe qual a impressão que eu tenho muitas vezes acompanhando os advogados hoje? Que a forma que existe mostrar que você é bom, que o advogado é bom, não é o conhecimento, não é propor a trazer algumas situações que favorecem, como essa aí que você citou. É ostentar. O advogado que ostenta mais, que tem um maior advogado, tem um carro de luxo, que tem uma vida extraordinária, esse que é o bom advogado. Você tocou num assunto tão interessante que o nosso Código de Ética veda
a ostentação nas redes sociais. Isso é uma polêmica. Isso é uma polêmica. Primeiro, para dizer o que é ostentação. Esse é o primeiro aspecto. É subjetivo, não é? Pois é. Vamos lá. Se você tem uma pessoa que vem de uma família rica e que todo mundo sabe que a família dele, sei lá, tem fazendas, tem aviões. Ele tem o jatinho. Ele tem lá o aviãozinho dele, etc. E todo mundo sabe, ele sempre fez. Aí o filho dele faz direito, se torna advogado, e aí chega no final, num dia e fala: hoje eu tenho uma audiência em Cuiabá. E mostra que ele está indo para essa audiência em Cuiabá num avião particular. Para muita gente, isso é ostentação. E será que naquele contexto daquela família que sempre viajou assim, é ostentação? Agora, vamos pegar uma outra situação. Olha que incrível. Eu tenho um colega advogado que vem... Vou falar do meu exemplo. Primeiro carro que eu comprei na vida, com dinheiro próprio, foi um Palio azul, né? Ficou famosa a história do Palio azul por causa de um outro podcast que eu participei, mas esse é outro assunto. Um Palio azul. Paliozinho, né? E na época, eu fiquei, sabe, maravilhado. Não tinha esse negócio de rede social. Mas vamos dizer que os tempos de hoje. Eu tô lá, eu venho, eu compro meu Palio azul e eu posso. Ó, o que a advocacia me deu. Finalmente aqui, comprei um carro com meu dinheiro com o trabalho da advocacia. Será que é ostentação? E aí esses contextos... Sim, nessa coisa de ostentação tem os advogados que contam história de vida. Né? Era pobre... Eu conto. Eu conto a minha história de vida. E A aí minha história de vida é assim. A minha história de vida é assim. Eu venho de uma situação, de uma família humilde, cresci no bairro popular... Todo mundo conhece minha história, trabalhei muito, tive, graças a Deus, sucesso na minha vida profissional, tenho um bom escritório hoje, moro bem e etc. Mas eu conto isso muito mais com interesse de acolher e incentivar a advocacia, especialmente a jovem advocacia, aqueles colegas advogados que estão começando hoje com os mesmos desafios que eu comecei, para dizer para eles, cara, dá para fazer, vamos embora, vamos junto, dá para transformar a realidade. Com esse aspecto. Eu não faço isso na rede social para dizer. Não faço isso na rede social para dizer. Gente, eu tô rico com a advocacia. Aí é onde entra o problema. O cara contando dinheiro. A diferença cara da ostentação. Essa história de que é complicado. E aí, Vacil, isso não foi inventado pela advocacia. O médico, o dentista, sabe? Aquele... Se você vai no consultório do médico, você chega antes dele e ele chega para te atender num carro velho, a credibilidade médica dele caiu na sua cabeça. Ou não caiu? Com certeza. Acho que em várias profissões. Né? Isso é da profissão do autônomo. Tanto é que as pessoas, historicamente, não é de rede social, sempre falam, cara, você pode não ter onde morar, mas você financia um bom carro aí para o povo achar que você está ganhando dinheiro e para você trabalhar. É triste, mas não sei. Como que começou a sua história na advocacia, Rafael? Você falou um pouco aí do seu histórico, você veio do bairro popular, família humilde. Quando foi o momento que você falou assim, eu quero ser advogado e por quê? Vamos lá, deixa eu tentar encurtar uma história longa, né? Eu começo não querendo fazer direito. Direito não era o curso que eu queria fazer. Eu pensava em outra profissão e etc. Isso já na adolescência. Isso, nunca pensei em fazer direito. E aí, na hora de fazer o vestibular, o curso que eu sonhava em fazer não tinha em Goiânia, as pessoas falaram, você tem que fazer vestibular em Goiânia e tal, não sei o quê. E eu chego na inscrição do vestibular da Universidade Federal de Goiás, quase como um auto-boicote ali, e viro na hora da inscrição e falo, qual que é o curso mais concorrido de humanas? A menina fala, direito matutino. E eu marco o meu X no direito matutino. Minha inscrição do vestibular no UFG foi assim. E eu passo nesse vestibular e não passo naquele curso que eu pretendia fazer. E aí eu comecei a estudar, pô, e agora? Que era qual? Relações internacionais. Eu queria ser diplomata, fazer Rio Branco, estar lá no ONB. Essa curiosidade? Não, eu queria fazer relações internacionais, Instituto Rio Branco e virar diplomata.
Era o sonho. Eu tinha todo um projeto de idiomas, eu adoro idioma, fui professor de inglês muitos anos, falo espanhol, falava, né? Hoje perdi muito espanhol, francês, etc. Adoro idiomas. Mas então tinha essa ideia. E aí, de repente, fala, poxa, e agora? Eu vou me fazer? E, encurtando, fui fazer direito. Com a ideia inicial de fazer cursinho para fazer relações internacionais depois. E aí, depois disso, falar, besteira, né? No meio da minha faculdade, eu ainda tentei transferir o curso. Eu cheguei a procurar o departamento de comunicação da Universidade Federal de Goiás, porque eu ia transferir meu curso para publicidade. Quase era nosso colega. Por que eu não transferi? Olha que engraçado. Porque a hora que eu fui transferir, as matérias do direito não aproveitavam. Eu ia ficar mais um ano na faculdade do que para terminar direito. Não, então vou terminar direito. Fiz concurso, virei técnico bancário, virei economiário, passei no concurso da Caixa Econômica Federal. Fiquei um pouco mais de um ano como funcionário público na Caixa Econômica Federal, pedi demissão. Falei, não vou ficar. O povo falou, você é louco. Você tá pedindo demissão no concurso público, Naquela etc. época, então, nem Exatamente. fala, né? Falei, gente, eu não tô fazendo direito, com todo respeito aos meus grandes amigos que eu ainda tenho na Caixa Econômica Federal, mas eu falava, não tô fazendo direito para trabalhar no banco. Eu quero exercer, senão eu tranco direito e vou fazer outra coisa. E aí eu começo a fazer estágio no Ministério Público, eu coloco na minha cabeça que eu vou ser promotor de justiça, vou estudar, fazer concurso, etc. Sempre fui um aluno estudioso. E à medida que o tempo vai passando, chega num determinado momento da minha vida que eu falo, cara, mas advocacia, será? Eu nunca olhei para advocacia, eu nunca experimentei a advocacia. Eu chego no final do curso e começo a ver isso. E aí eu e um colega meu de sala, a gente abre um escritório de advocacia numa sala de 16 metros quadrados, que a gente pega no dinheiro emprestado para alugar, literalmente. Gastei quase 5 anos para pagar o pai do meu amigo que emprestou o dinheiro pra gente. E ali eu começo a advogar. Ele, 2 mesas, as nossas cadeiras, só 2 cadeiras só 2 cadeiras de interlocutor, uma estante de livro. A gente era secretária, a gente era telefonista, a gente era o estagiário, a gente que fazia a faxina dia de sábado, que não tinha dinheiro nem para pagar a faxineira dia de sábado, a gente que fazia tudo mesmo, a gente que lavava o banheiro e etc. E não é trabalhista, é tudo. Você faz tudo quando você abre um escritório assim. Até júri eu fiz, tá? Você faz tudo. Você faz família, você faz trabalhista, você faz civil, você faz tudo. E eu comecei assim. E a coisa foi acontecendo. Eu fui pro Tocantins, voltei, fiquei uns 8 meses lá, mantive aqui. Aí eu fui mudando de escritório. Uma vez eu fiz uma conta, em 8 anos eu participei de 14 composições societárias diferentes. Eu começava a trabalhar com alguém, eu percebia que aquela pessoa não estava na mesma sintonia de onde eu queria chegar. Valeu, vou nessa, segue o jogo e vamos pra frente, né? E aí a coisa foi acontecendo e a minha história, ela não tem... ela é muito chata. Ela é um dia depois do outro. Ela não tem um rompante, ela não tem uma coisa mágica, ela não tem um cliente especial que apareceu. Nem queria ser advogado. Ela não tem um negócio que mudou. Poxa, agora apareceu essa ação da minha vida, apareceu esse cliente que me deu a mão, me deu... Não, ela aconteceu. Meus clientes sempre foram ali do tamanho que eu era. Comecei pequenininho e eu ia trabalhando e as pessoas que acompanham veem muito isso. A minha história foi de um dia depois do outro mesmo. Rápida, né? Sem dúvida, de onde eu cheguei, de onde eu saí para onde eu cheguei ali em alguns anos, ela foi verdadeiramente rápida. Mas desse jeito, um dia depois do outro. Você se vive fazendo outra coisa? Tem uma outra área que gosta? Vacilo, eu brinco que eu me adaptaria com qualquer profissão. Não tem essa frescura. Eu acho que esse negócio de, eu só vou ser feliz. Não, acho que isso é uma frescura. Isso é uma frescura. E hobby? Eu acho que você se acostuma. Eu brinco que se a minha vida tivesse me levado pra ser, sei lá, fala uma profissão qualquer. Jornalismo? Olha que Se eu tivesse me tornado jornalista, provavelmente eu seria o presidente do sindicato de jornalistas. A minha coisa sempre foi coletiva. Eu era representante de sala na 4ª série primária. Então, e você tem algum hobby, alguma coisa? Você é muito competitivo.
né? Eu sou ariano com ascendente em Áries. Não tem jeito de eu não difícil aí, ser hein? competitivo. Nossa, difícil. É chato. Eu apelo no Você gosta de paroímpa. jogo. Você Cara, gosta eu de jogo. gosto de muita coisa, né? Você na mesa de truco, você sobe na mesa. Ih, fácil. É. 6, ladrão. Pôquer, Não, então, deixa eu te falar. tá no seu ambiente. Eu faço meu torneio de pôquer a cada 6 meses desde 2012. Desde 2012 eu organizo um torneio de pôquer. Faz pra você ganhar ou faz? Cara, eu ganhei uma vez. Desde 2012 faço 2 vezes por ano e ganhei uma vez. Ou Você não é o seja, dono da bola, não? o dia que eu ganhei, todo mundo falou que era marmelada. Né? Só que tem 25 edições, eu ganho uma das 25 e o povo fala que é marmelada, né? Não faço pra ganhar. Pelo contrário, como o torneio, hoje o torneio chama Poker do Lara. Então, assim, o prazer de todo mundo que tá lá é ter tirado o Lara. Então, minha vida é muito difícil no torneio, entendeu? É eu contra... Todos contra lá. É aquela história, é eu contra a rata e a panela. E qual Porque tem que um é prazer de tirar o Lara. E qual que é o critério para ingressar no torneio? Só querer ser amigo de alguém que joga. Vamos supor. Então tem que ter uma indicação, não é? Eu tenho um grupo Vou de WhatsApp. aparecer lá. Não. Eu tenho um grupo de WhatsApp. Vamos supor que hoje, no final da entrevista, você fala, Rafael, eu quero... Que dia que é seu torneio? E acontece esse final de semana. Aí eu falo, não, beleza. Aí eu te coloco no grupo, você faz o Pix de inscrição, tem uma inscrição que é simbólica, por quê? Eu não gosto do jogo apostado de você ir colocando dinheiro. Eu não jogo. Não jogo. Que é o que no poker o pessoal chama de cash game. Você vai pondo dinheiro, compra mais ficha, põe dinheiro, compra mais... Não. Eu não jogo... É ilimitado. Eu não jogo esse tipo de jogo. Não jogo mesmo. Não participo. O nosso jogo é um torneio. Você paga o valor pré-fixado de inscrição, perdeu, tá fora. E é aquilo. Nem se você quiser, você pode voltar. No poker chama no rebuy, né? Nem é John. E aí você só vai perder aquilo que é uma inscrição que é mais barato do que um show de música, entendeu? E quem ganha fica com E quem ganha, o valor, né? os 10 primeiros lugares tem uma distribuição do pote, que é todo voltado para premiação, e aí acaba sendo divertido e etc. E fora o poker, o que faz no tempo livre? Vixe, eu Vai no jogo. Eu gosto de assistir. Cara, sabia que eu vou torcer pro Vila Nova. Vai torcer Sabia pro que eu Vila. quase não vou em estádio? Sabia que eu quase não vou em estádio? É mesmo. É curioso, porque assim, sou vilanovense. Vila! Falei que ia gritar. Ele falou que ia fazer isso. Sou vilanovense, não tem dúvida. Não, depois a gente edita e tira. Não, tem senhor. problema. Também torço pro Flamengo. Só que eu quase não vou em estádio. Por que não? Eu já tive experiências muito ruins com violência em estádio. Sim. E aí você acaba Infelizmente, né? ficando chateado. Nunca sabe. Hoje, com os estádios aí acontecendo torcida única em alguns lugares, você até dá uma animada a mais. De vez em quando eu vou para levar meu filho. Entendeu? E aí... Mas eu não sou a pessoa Ele que torce tá pro lá Goiás. no estádio. Não. Meu filho, graças a Deus, ele segue a linhagem da O família. vacilo não provoca. Democraticamente, ele torce pro Vila Nova. O Flamengo, ele já tá apaixonado. O Vila, como ele tem 13 anos, a primeira vez que ele viu o Vila ser campeão foi esse ano, né? Então agora eu tô mais animado. A torcida única, ela viabiliza bastante isso, né? As Viabiliza aí. famílias, Deixa o estádio apesar mais de sem que eu acho que graça. é chato. Isso. Deixa o estádio mais sem Eu graça. sou contra a torcida única, porque o bom é ter ali mas em função, né? A gente sabe das torcidas organizadas, da violência. Eu não vou nem dizer Não que é tem culpa como das ser torcidas contra, né? organizadas. São elementos. Porque a torcida Isso, organizada, exato. a torcida Algumas organizada faz pessoas, parte, é boa pro futebol. A torcida organizada é quem mantém a galera gritando, quem tá lá, Verdade. quem tá apaixonado. Eu sou A um grande batucada fã lá. das torcidas organizadas. Mas dentro das torcidas organizadas, tem bandido que entra lá dentro pra arrumar Exato. confusão. É isso mesmo. Eu gosto muito das duas torcidas. Eu ainda sou do tempo que, quando tinha Vianópolis e Silvânia, Timão. ali o Jogaço. bicho pegava. A torcida ia e jogava também. Jogava muitas coisas uns dos outros. Isso faz parte do estádio. O problema não é esse. Isso faz parte disso. Os copos voando, seja lá com o que, faz parte do estádio. Pois Mas é. isso aí não é uma característica do que compõe o futebol? Se o copo voa ali, não é uma forma também Não, mas de é isso que eu violência? falei. Isso faz parte do estádio. Sabe? Você vai pro estádio, você já sabe que você tá sujeito a isso. O problema é a violência de fato Aham. mesmo. A pessoa agredir a outra, machucar. Eu não consigo entender isso. Agora, vamos entrar então num outro aspecto. Nós falamos do advogado que ostenta
Mas não falamos das pessoas que são levadas a isso, que acabam comprando e contratando um advogado, não o advogado que é o melhor, em tese, o que tem mais conhecimento, mas o que está ostentando melhor. É um princípio parecido com esse da torcida. Não vai para ver um espetáculo, vai para ver e disposto a um quebra-pau também. As pessoas acabam tendo um papel que interfere no tipo de profissional que o advogado, por exemplo, precisa ser. Aí eu sugiro trazer um psicólogo para participar. É bem para participar do debate. Mas né? na sua experiência. É difícil, porque assim. As Porque pessoas você são também tem que atraídas. prospectar o cliente. As pessoas são atraídas por sucesso e experiência. Né? Então, não só ostentação. Por exemplo, e isso está acontecendo na advocacia e está acontecendo também, por exemplo, na medicina. Você tem uns médicos tiktokers. Tem gente que vê o médico famoso na rede social e quer atender um famoso, que na maioria das vezes está atendendo famoso porque está fazendo de graça para fazer jabá, e tem gente que vai por causa disso. Mas também tem gente que olha aquele cara fazendo estripulia na rede social e fala, eu não vou no médico desse. Então você tem os dois públicos, perfis, né? você tem os dois públicos. E a advocacia você tem essa pessoa que, o fulano tá famoso, tá ganhando dinheiro, deve ser bom, né? E tem aquela imagem também de que aquilo gera relacionamento, que gera influência, que gera facilidade. As pessoas acabam procurando isso. Mas as pessoas procuram também, e isso é a regra da advocacia, essa é a maior parte da advocacia, a experiência. Qual é a experiência? Eu brinquei com a ação lá atrás no podcast da indenização do voo da Laila. Aí você tem um problema de um voo, você conta pra Laila e ela vira pra você e fala, não, mas o fulano fez essa ação pra mim e deu super bom. Você vai lá no fulano. O boca a boca sempre vai funcionar. Indicação, né? O boca a boca sempre vai funcionar. E por que a rede social é importante? Por que a presença... Eu não tô falando que a rede social não é importante, pelo contrário, é muito. Você atrasa, de novo falando atrás, alguém bate no seu carro. Bate seu carro, discute, vai embora sem pagar. Tá certo? E aí, nesse momento que alguém bate no seu carro e você vai embora sem pagar, o que você vai precisar? De um advogado. Quem você vai contratar? Se você já tiver uma pessoa que advoga para você ali com frequência, você automaticamente vai. Se não, a sua memória vai puxar o último que você viu e que você tem uma boa imagem sobre ele. Ou às vezes você nem sabe quem tá rodando aqui seu Instagram e aí de repente tá lá o Rafael falando de indenização por acidente. Falou, pô, é ele. Então assim, tem isso também. Uma coisa puxa. É a coisa de oportunidade, a coisa de memória, a coisa de estar sabendo o que tá fazendo. Nós vamos entrar agora numa indicação de livro, mas... Para encerrar essa fase, eu queria só fazer uma pergunta. Você foi candidato à OAB, você disputou a eleição, você tem a possibilidade de disputar outras eleições, que seja da OAB, que seja de lá. Que tipo de candidato você é? O intuitivo ou aquele profissional que trabalha com pesquisa, que se orienta, tem marketing, tem marqueteiro na campanha? Que tipo de político, de candidato você é? Um pouco dos dois. Primeiro que eu acho que é impossível você ser candidato sem pessoas, sem profissionais do seu lado que te ajudem verdadeiramente. Essa história de você ser só intuitivo é ilusão. Pesquisa é necessária, por exemplo. Pesquisa é absolutamente... Não se faz nada sem pesquisa. À medida que você vai tendo experiência, eu coordenei 2 campanhas do Lúcio Flávio e fui candidato 2 campanhas. Na minha primeira campanha, a maior dificuldade que eu tive foi de não ser coordenador. Porque como eu vinha coordenando as 2 últimas campanhas do grupo, as pessoas estavam acostumadas a eu coordenar. E o candidato, ele não pode coordenar a campanha. O candidato que quer coordenar a sua própria campanha, ele é mais atrapalha do que ajuda. A verdade é essa, seja candidato ao que for, seja a experiência que ele tenha. Então, assim, um candidato, ele tem que entender que ele não é coordenador da sua própria campanha. Quando eu tive minha primeira filha, a Júlia, em 2010, me deram um conselho muito interessante. Falaram o seguinte, olha, escolha um pediatra e confie nesse pediatra.
Porque você vai ouvir a avó, a tia, outro médico, alguém, a internet, te dando um monte de conselho. E aí, se você for ouvir todo mundo, você não vai saber o que fazer com seu filho. Então, confie no pediatra. Eu acho que uma campanha política é a mesma coisa. Você escolhe um coordenador para sua campanha e confia nesse coordenador. Você pode até embater, debater, concordar, discordar, falar que não, mas alguém tem que ser o dono da última palavra. E tem que ser esse coordenador, não é o candidato. É claro que à medida que você vai adquirindo experiência, você colabora mais. Com intuição, com experiência, falar, não, já passei por isso, não dava certo por causa disso. É lógico que você, uma pessoa experiente, tem mais a contribuir para as coordenações. Mas qualquer que seja a campanha, de síndico de prédio à presidência da República, se você não tiver profissionais do seu lado para te ajudar a pensar e etc, não dá. Para o ano que vem, você já definiu o marqueteiro? É vocês que têm que definir, eu não sou candidato a nada no ano que vem. Olha, fora de cogitação ou dentro daquilo que a gente conversou mais cedo? Vacil, eu jamais... O futuro a Deus pertence. Não. Para curto prazo, eu posso dizer com muita tranquilidade. Eu jamais deixaria a presidência da ordem para ser candidato a qualquer coisa. Eu acho que isso seria um desrespeito com a ordem e com a advocacia. Eu fui eleito para isso, eu tenho um voto de confiança de mais de 80% da advocacia do estado de Goiás para ser o presidente da ordem até 2027. Eu não poderia jamais fazer isso com a advocacia goiana. Então, assim... Então, até 2027... O ano que vem é impossível sequer pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas, para depois... É o que eu disse. Hoje não aquece meu coração a política partidária, porque eu tenho essa ideia de me dedicar para a advocacia. Mas nem direito eu queria fazer, né, Bruno? Pois é. já houve presidente da OAB com 3 mandatos ou mais? Em Goiás, você fala, ou Goiás, no Brasil? não, em Goiás. Não, o Felicíssimo foi presidente da OAB 5 vezes. Não foram seguidas, mas ele foi presidente da OAB 5 vezes, foi o presidente mais longevo. Com exceção do Felicíssimo, ninguém nunca ficou mais de 2. Mas não há veto para um terceiro mandato, quarto mandato? Se a advocacia entender que eu devo permanecer, eu posso ser candidato a presidente da OAB em 2027 e eu ficaria extremamente honrado e feliz com isso. Não é uma coisa que eu falo, não faria, já. Mas não, eu tô aqui para atender a advocacia, para estar onde a advocacia entender que eu devo estar. Muito bem. Se for para você indicar um livro, aliás, para você indicar um livro, um filme, uma série, qualquer coisa para as pessoas. A gente sempre faz essa brincadeira e provoca, para a gente também entender o que faz a sua cabeça, que tipo de leitura você faz, que tipo de coisas você vê, e fruto disso, o que você, neste momento, né, nós estamos gravando no final de julho, o que você indicaria para quem está acompanhando o podcast? Cara, não é o que eu tô lendo agora. Eu tô lendo agora um filme que é 2040, 2044, que é o nome, que é uma projeção do mundo daqui 20 anos. Eu tô lendo esse. Tá lendo esse. Que é uma projeção do mundo e o impacto da tecnologia nisso. Eu tenho voltado muito minhas leituras para tecnologia e inteligência artificial. Estou muito interessado nesse assunto. Mas tem um livro que também é um filme do Stephen Hawking. Esse filme me fez chorar muito, mas eu acho que eu vou indicar ele aqui, não porque ele me fez chorar, porque é uma história bonita, mas porque eu acho que é o meu sentimento, inclusive como brasileiro hoje, que é a espera de um milagre. Eu acho que ele reflete muito, acho que estamos todos à espera de um milagre. Excelente indicação. Você tem uma indicação, Bruno? Tem indicação de um livro, vou de literatura, né? Que é A Paciente Silenciosa. É uma literatura, é até difícil falar um pouco da sinopse dele para não dar spoiler, né? Mas é uma pintora que ela é suspeita, vou falar dessa forma para não dar spoiler, de assassinar o marido, e aí ela vai para um, não chama mais hospício, né? Mas enfim, ela vai para tem uma psiquiatra, né? Que ela vai dialogando ali com ela, e enfim, é isso. Se eu falar aqui mais... O nome, de novo? A Paciente Silenciosa, Alex Michaelides. Gostei. Muito bem. Laila? Olha, foi o último que eu li, eu acho que mexeu muito comigo
Comigo por 2 motivos. Pelo assunto e pela escrita. Se você não tiver lido, vá ser um escritor. Recomendo. É O Sol é para Todos, da Harper Lee. Ela é ganhadora do Pulitzer. Clássico, né? Um Clássico. clássico. E assim, mexeu Pra todos é extremamente clássico. comigo, tanto pelo assunto. E é filme também. Também, da É década filme de também. 60. Mexeu comigo demais pelo assunto, que é um assunto que eu gosto demais de pensar e trabalhar e estudar, que são os direitos, né? Direitos humanos. E pela escrita, Vacil maravilhosa, ela escreve em primeira pessoa, e a primeira pessoa da escrita é uma criança, uma menina de 8 anos. Então O Sol é para Todos. surpreendente. Eu quero pegar o que ela falou, eu quero falar, eu devia ter feito diferente. Ah, Porque é o seguinte, eu defendi meu doutorado em Direitos Humanos no ano passado. E eu vou lançar o meu livro, Em Busca do Teletrabalho Decente, uma abordagem interdisciplinar, no dia 25 de agosto, no Conselho Federal, depois de fazer um lançamento. Eu podia ter indicado o meu livro, né? Que eu vou lançar. Pode indicado, indicar agora. Tá Indica. indicado Em Busca do Teletrabalho Decente, que é a minha tese de doutorado, que eu tô publicando como livro. E aí, pensando nisso, no marketing pessoal e profissional, também a gente vai indicar o nosso portal, o Portal GO. As pessoas, olha, você já fica convidado, procura nos próximos dias aí o Portal GO. Assim que o livro estiver pronto, a gente tiver acesso, nós vamos detalhar, contar como é que é esse livro, porque até eu fiquei curioso para poder ler, porque é muito bom. Aliás, é uma coisa, nós já conversamos aqui sobre até fazer um outro podcast, sobre teses defendidas na academia, tanto mestrado quanto doutorado. Pô, que legal. Porque, não é? Tem muita coisa pensada, desenhada ali, arrumada, e que fica perdida. Tanta produção intelectual ali. E a tese é tão difícil de ler, porque normalmente são muitos trabalhos, uma produção escrita, densa e pouco acesso. E como a gente vive a era de ler só o post do Instagram, quanto mais você facilitar o acesso ao que é de bom conteúdo, melhor. Você está falando um post de 5 linhas, né? Porque mais do que isso. Não, eu também falei já é só a muito, imagem, né? não tô falando do feed, do texto, não. Mas quem sabe isso aí sai do papel, né? Porque é uma forma de divulgação científica e é tão necessário a gente pensar nisso. Existem tantas dissertações e teses por aí que a gente nem tem acesso. Está na caixinha de projetos aqui São muitos. do Portal Geos. Claro, são muitos. A gente vai. Um deles Gostei demais da ideia. Isso é indicação. Quem vai ganhar? Isso é A minha indicação. Eu tava aguardando aqui. Olha, eu tô vendo uma série muito impactado com ela, que é Terra da Máfia, que é uma série muito forte sobre disputas entre famílias de máfia, muito contemporânea, e ela cheia de surpresa. Então você não tem episódio ali que você acomoda e que seja simples. A minha sugestão é Terra da Máfia. Ele acabou de me fazer Tá gastar. no Prime Video. Ele acabou de me fazer gastar, porque eu só começo uma série depois de terminar outra. Aí eu terminei Falda, né, esse final de semana, que é incrível. É incrível. É muito boa. Tô aguardando a 5ª temporada, é incrível. E aí me recomendaram Terra da Máfia. A hora que eu entrei no Prime Video, não tava lá, falou que ela tá na Paramount, Então tem que pagar. né? Tem que Falou pagar. que tá Paramount. Aí eu peguei e falei, não vou pagar não. Aí não fui, comecei outra, que não tá legal, que eu não vou falar qual é, porque não tá legal. Aí ele vem e ratifica a sugestão, vai fazer eu gastar. Não, eu até falei errado, falei Prime Video, porque agora que eu lembrei. Foi o meu pra Paramount. Tá eu já tenho assinatura dentro do Prime Video. Porque o Paramount tem muitas séries. Pois boas, né? vai fazer eu gastar com o Paramount. Tá vendo? Já estamos E provocando. eu ainda arrumei indicação, porque o pobre coitado do ouvinte ia lá no Prime Video procurar o Terra da Máfia e ia fazer a mesma coisa que eu. Não ia achar, porque tinha que pagar o Paramount. Agora, a gente preparando aqui para fazer a conversa com você, tem um livro que eu peguei de empreitada para ler, porque ele é grande, e é aquele tipo de livro assim, eu já comecei algumas vezes ele, e vou até um pouco e paro. Agora eu comecei para terminar. Mas que tem muito dessa coisa de direito, pelo menos veio para mim essa memória, chama Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Que é uma escrita maravilhosa, eu li outras coisas do Vitor Hugo e gosto muito, e é um livro impressionante. Eu falava com a Ana hoje, antes daqui, os livros que a gente lê na faculdade, nunca mais põe a mão, hoje eu acho que você teria uma leitura completamente diferente. E Os Miseráveis foi um livro que eu li lá na faculdade, e é um desafio ler Os Miseráveis, porque é
é leitura denso, densa, né? é longo, né? Então, já olhei pra ele algumas vezes, nunca animei de pegar de novo, não. Não, vale. Tem um filme, inclusive com o mesmo ator que faz Jackman, Hackman, E o Jackman? acho que é ele, que é sobre os minerais. É um filme, é um musical. É maravilhoso. Acho que ganhou o Oscar, né? Acho que ele, de uns 10, 12 anos atrás. Hugh Jackman, né? E o Jackman, não? A pronúncia cadê o professor de inglês? Eu ia falar isso Eu agora. precisava lembrar quem era pra eu saber. É bom que era uma indicação, já Já o foi ouvinte, o puxando, espectador aqui Não, já vai mas sair tem com 10 umas minutos que virou um indicações podcast de livros e filmes e séries. Pois é, por isso que a gente tem que fazer um desse, né, Vacil, também. Já pensando no Mas futuro. Sabe o que eu fiz na época das lives, que era muita live? Tinha uma série, e tem uma série ainda que é incrível, que é muito impactante, que é Black Mirror. Não sei Demais. se vocês já viram. E eu e um amigo, Juliano Taveira, a gente fez algumas lives e cada live a gente fazia sobre um episódio de Black Mirror. Muito legal. A realidade daquilo tá no meu Instagram lá pra trás, lá. A realidade daquilo, o impacto daquilo e os aspectos jurídicos Olha daquilo. só. E a gente chegou a gravar uns 5 episódios, foi muito legal, aí abandonamos o projeto. Aquele história Onde que tá esse no episódio? meu Instagram. No seu Instagram? No meu Vou Instagram. procurar. porque eu Vou sou um procurar fã de lá, vou Black ver se eu Mirror, ponho um destaque também lá. A gente incondicional. fez uns 5 episódios de Black Mirror. Eu e o Juliano Taveira, que é um grande professor de direito constitucional, juiz federal, e um amigo querido. Já assistiu, Vacil? Já alguns episódios. Alguns episódios. E o bom do Black Mirror é isso, muito porque bom. ele não é uma série. Eles são episódios totalmente isolados, né? Cada Me história deixa é uma história. apocalíptica quando eu vejo. Assim, os Eu episódios. costumo dizer que eu não gosto de assistir ele à noite antes de dormir, porque eu fico com a cabeça meio acelerada. Por quê? Porque provoca. Acelerado, você fica assim. Angústia, né? Angústia de uma alguns realidade episódios que possível. deixam muito É um pouco angustiado. angustiante mesmo. Mas olha, pelo que eu conheço, você já é acelerado. Eu imagino o que deve ser essa aceleração, então. Não, mas olha, é engraçado isso, né? Todo mundo fala que eu sou muito acelerado, etc, etc, etc. Cara, mas eu tenho zero dificuldade pra dormir. Durmo bem, durmo a noite Não precisa toda, dormir muito. não demoro. Cara, durmo 7 horas por dia, todas as noites. Aí o pessoal fala, você não deve dormir, não sei o quê. Eu falo, cara, é porque eu produzo até 5 minutos antes de eu dormir. Eu não preciso fazer desaceleração. Eu tô produzindo, aí eu paro e apago. E eu acordo, eu já tô produzindo de novo, entendeu? Então você botão liga e desliga. Eu não tenho Isso. aquecimento, eu não tenho warm-up, nem cool-down. Eu tenho Você aquecimento liga e e desaquecimento. Agora, você não citou nenhuma série de direito. Suits, por exemplo, que é uma série. Eu adoro Todo mundo- Suits. não Sou é? apaixonado. Suits, Good Wife. Eu ia falar, The Good Wife, pra mim, é uma das melhores são séries incríveis. que eu São incríveis. É porque já tem tanto tempo que eu assisti. já vi. Acabou, né? Agora, todo advogado, todo estudante de direito já sonhou em ser ou Harvey ou Mike. Uma mistura dos dois. Dos dois. Muito bem, acho que já aqui a ideia desse quadro é justamente porque é uma forma de conhecer no dia a dia, na intimidade, com poucas pessoas. Nós agradecemos muito aqui, eu e a Lália, como anfitriãos, a participação de vocês dois. Bruno, você que é a primeira vez participando. Não, mas é a primeira de muitas. Bruno é da casa. Olha só. Bruno, Quando é amiga, a gente fala, Tá não, amarrado. já tá em casa. Gente, tô me sentindo mal, porque eu pensei que o Bruno era anfitrião e só eu falei, eu não deixei ele falar. Na verdade, eu sou um convidado entrevistador. Na verdade, o anfitrião é só o Vacil. a Lália tem que aceitar, ela tá muito resistente. Não, eu sou um convidado entrevistador, né, Vacil? Obrigado pela oportunidade, tá? E podem convidar mais vezes que terei a honra, o privilégio de vir, né? E obrigado também, Rafael, aí, pela disponibilidade, né? O Bruno tem uma experiência como jornalista e também como publicitário, tem uma agência, Exato. cuida de interior. Então, essas histórias que a gente sabe do interior, ele vive no dia a dia. Atendo alguns escritórios também, faço o marketing jurídico. Legal. Mas obrigado pelo convite. Rafael, muito obrigado. Você trouxe muita contribuição aqui pra gente, um bate-papo bom. Obrigado, uma honra. Tô, assim, sempre à disposição. Quem sabe, depois de alguns episódios, a gente não reinventa o tema e volta. Cara, você deu uma ideia aí, nós vamos resgatar essa que tá lá no seu Instagram. Você fez os comentários. Do Black Mirror.
Quem sabe a gente pode reavivar isso daí. Quem sabe? Você não está fazendo nada mesmo? Chama o Tem pouca coisa Juliano, pra chama o fazer. Juliano. Chama o Juliano, que era o meu interlocutor. Muito bom. Obrigado, você acompanhou aí o Quem Vai Ganhar, o podcast do portal go.com.br. Acompanhe a gente no YouTube, no Instagram. Fala aí, Laila. Tá, Você tem que YouTube, vender. Instagram, estamos no antigo Twitter, né? O X. Não é? Estamos também no Spotify. Nessas redes, portal GO Notícias. Então, sempre o endereço, @ portal GO Notícias. E você também pode ver as notícias do dia a dia de eleição, acompanhando tudo sobre o processo eleitoral, lá no portal go.com.br. Muito obrigado, até a próxima.